eu não posso ter sido melhor antes do que agora. E tem coisa que não era melhor antes, é a expectativa que eu tinha, como das pessoas com quem eu convivo. Então eu preciso separar uma coisa de outra. Como o velho ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está dizendo, separe as coisas, olha cada avanço. E aí, é claro, quando você vê o avanço, você eleva a tua expectativa. Ah, agora vai mudar isso também, de repente não mudou ainda, mas você tem que estar mudando hoje. Vamos falar com Deus agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por esse dia, essa manhã. Mais uma manhã, meu Pai, que não é comum, mas que eu peço que seja comum, meu Pai, no nosso estilo de vida, onde o Senhor, meu Deus, está no topo, está, meu Deus, acima e vem antes de todas as demais coisas. Onde o Senhor, meu Deus, vem primeiro. Eu peço perdão por todos os pecados, erros, falhas, cada negligência, imprudência, cada atitude, pensamento, palavra, que tem esse poder de nos afastar, de nos desconectar do Senhor, meu Deus. As distrações, o que o diabo mais usa é distração. Seja a situação do momento, seja aquilo que está alimentando a minha alma pelas faculdades mais fortes que a vontade, que eu vejo, que eu ouço, que eu assisto, o que eu me envolvo, que eu participo, seja as crenças e os sentimentos que acompanham a uma vida. Eu oro para que o Senhor agora clareie os nossos pensamentos, para que vejamos aquilo que não víamos antes. Até porque onde o Senhor está, tem luz. E a luz nos ajuda a ver. Então que o Senhor nos ajude a ver o que não víamos, a perceber, meu Deus, o que não percebíamos, e então também a lidar com o que não lidávamos e a fazer o que não tínhamos feito ainda, meu Deus. Eu oro para que o Senhor conduza esse culto. Tudo, a palavra, a oração, o louvor, a nossa presença aqui, a maneira de cada um absorver a tua palavra, de receber de bom grado, de coração aberto a oração. Que o Senhor, meu Pai, nos conduza, que o Senhor nos abençoe grandemente. Eu peço a tua bênção sobre esse culto e sobre essa transmissão, que onde chegar, a voz, o som, a palavra, o louvor, a oração, o clamor, que chegue unção, meu Deus. Porque nada aqui é de nós. Nós apenas nos colocamos como instrumentos teus, para que chegue em quem e onde precisa chegar a mensagem, o evangelho, a palavra, o poder. E assim, meu Deus, eu creio e declaro desde já que seja na vida de cada um de nós. Que o Senhor esteja conosco, que nos conduza e que nos abençoe grandemente. É o que eu te peço e entrego nas tuas mãos tanto o andamento deste culto como o nosso dia, que eu consagro ao Senhor. Declaro que seja um dia de boas novas, um dia frutífero. Eu declaro que seja um dia poderoso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga, o Senhor tem para mim
o melhor vinho no melhor tempo da minha vida. Qual tempo é esse? É agora, é hoje, é esse tempo, é esse ano, é esse mês, é esse dia e é agora. Muito bem, pode sentar por gentileza. E assim, a Bíblia diz que não é sábio a gente olhar para trás e dizer, os dias passados eram melhores do que hoje. Né? Os dias do passado, tal tempo era melhor do que hoje. É sim uma tentação, às vezes, a gente olha para coisas do passado, para o coletivo do passado, para situações do passado, como elas eram conduzidas. E no comparativo com as coisas de hoje, né? A força que se colocava, a qualidade que se tinha, o tipo de envolvimento que tinha, nós somos tentados. Era melhor, sim. Mas, na verdade, não se trata do lugar das coisas, não se trata da indústria, não se trata da escolaridade, da cultura, né? Se trata de nós. E isso, uma coisa até a gente pode reconhecer. Antigamente, por exemplo, a escola era melhor, ensinava-se a ler, a falar corretamente, as matérias eram ensinadas até o aluno aprender. Antigamente a indústria tinha uma qualidade, primava pela qualidade das coisas. Se a gente pegar e falar, o carro de 1990 dura até hoje, né? O carro de 1980 dura até hoje. O carro de 2000 ele está chegando agora a 25 anos como o carro de 90. O carro de 2010, ele não vai chegar até 2035 como o carro de 90. É fato. A máquina de lavar, a geladeira. Antigamente você comprava um aparelho de telefone, não um celular, o fixo. Ele era firme, duro, caía no chão não sei quantas vezes. Né? Aquele que vinha com fio ainda. Hoje, né, você compra onde tem ainda, né, um telefone com fio, é outra vida. E tudo. A comida tinha menos hormônios, menos agrotóxicos. Se a gente olha para fora, que é importante separar isso. De repente você vê produtos melhores, você vê a educação em termos acadêmicos com outra proposta. As faculdades de antigamente, nós vemos que os profissionais saíam da faculdade, eles tinham... Primeiro, para entrar na faculdade já era uma vitória, né? A pessoa entrava na faculdade, ela comemorava talvez mais por entrar na faculdade do que por sair, né? Ou entrei, consegui, passei no vestibular, né? Ou consigo pagar a faculdade, estou conseguindo fazer o curso. A pessoa era um curso, era um tipo de ensinamento, de formação. Né? Você pegava, por exemplo, livros antigamente, os livros tinham um conteúdo que, como se diz, valia a pena você ler. Então, se a gente olha para muita coisas hoje, por exemplo, você pega uma cadeira. Esses dias eu vi uma cadeira de escritório, de muito tempo atrás. Até para pegar a cadeira, não é aquela cadeira que você pega assim, sem ter que preparar, né? Fazer aquele movimento na sua coluna, né? Sabe, quando você tem que... Opa, vou ter que fazer força agora. Né? Uma cadeira de escritório hoje, um homem adulto, ele consegue levantar com uma mão.
É ou não é? Você pega uma cadeira de escritório hoje e levanta com uma mão. Então, separando as coisas, sim, as coisas, para gente que tem uma idade e via, né, antigamente as coisas, elas, a mim, opinião pessoal, parecem-me que eram melhores construídas, que tinham um conteúdo melhor. Isso eu estou falando desde a literatura. Por acaso eu peguei um livro da minha filha da terceira série do ano passado e estava dando uma olhada, né? No finalzinho do ano, peguei só para... E eu pensava, nossa, olha, a minha época não era... Na minha época, não era melhor o estudo. E eu não estudei em escola particular. Minha filha estudava. Era disparadamente muito melhor. Então, uma coisa, porque eu sei que às vezes quando a gente prega isso, tem gente que fica confusa. Ah, mas como a Bíblia está dizendo que a gente não pode dizer? As coisas serem melhores antigamente, então vamos lá, melhores construídas, não é o que a Bíblia está dizendo, não. Isso é uma constatação. As coisas eram melhores elaboradas, não é pecado e nem está errado você ver isso, até porque é uma constatação. Era melhor. Como tem coisa que hoje é melhor. Hoje é mais prático, hoje é mais completo. Mas tem muita coisa que se a gente olhar, se a gente olhar separadamente, isoladamente para algumas coisas, você vai falar, tal coisa era melhor, tal área era melhor. Agora, o que não pode ser melhor? Quando diz os dias de antigamente eram melhores. Porque os dias de antigamente têm a ver comigo. Não tem a ver com a qualidade da indústria, não tem a ver com a qualidade da agropecuária, não tem a ver com a qualidade do ensino, tem a ver comigo. Então, quem sou eu hoje e quem eu era em 2015? Quem eu era em 2020? A essa altura, junho, estávamos já em pandemia. Quem eu era em 2020? Quem era eu em 2020? Eu saí melhor da pandemia? Quem era eu em 2015, 10 anos atrás? Quem era eu em 2010, 15 anos atrás? Quem era eu em 2000? Eu era melhor? Eu era uma pessoa que eu sorria mais, por exemplo? Isso é uma coisa boa que eu ouço. Eu sorrio mais hoje do que eu sorria antes. Não é a única coisa boa, né? Mas é uma coisa boa. E esse é um bom termômetro. Se você tem ouvido das pessoas, principalmente das mais próximas, fulano ou fulana, você não tem sorrido. Fulano, você não sorri mais. O que está acontecendo? Não se acostume a ouvir isso. Como se isso fosse normal. Não é nada. Espera aí. Uma coisa é você fazer igual a Sunamita fez com o marido dela, que não resolveria o problema, como ela fez com o Geazi, que não resolveria o problema, que ela dizia, está tudo bem. Outra coisa é você estar encobrindo coisas que você precisa tratar. Espera aí, por que eu não estou bem? E aí é onde você olha para trás e vê, eu estava melhor antes? Por que eu estava melhor? Porque eu acreditava, porque eu tinha uma esperança e agora não tenho? Aí você chega num caminho. Por que eu tinha esperança antes e eu não tenho agora? Porque eu estou colocando minha esperança onde? Estou colocando minha esperança
num governo terreno? Estou colocando a minha esperança na quantidade de dinheiro que eu tenho na conta? Estou colocando a minha esperança na mudança de uma pessoa? Estou colocando a minha esperança numa qualidade que eu tenho em alguma área da minha vida? Algo como, por exemplo, eu tenho influência, eu tenho um contato, eu tenho formação, eu tenho escolaridade. Onde eu estou colocando a minha esperança? Se eu coloco a minha esperança em coisas falíveis, eu vou ficar mal mesmo, eu vou ficar decepcionado. Eu vou me ancorar num lugar que não é firme. É jogar a âncora na água só e não deixar ela cair na terra. Para puxar ali, para te sustentar, para te segurar. Não, eu preciso colocar a minha esperança em Deus. Olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Não vem dos montes. O meu socorro vem do Senhor que fez os montes, que fez os céus e a terra. Às vezes a gente acha que parou, que estacionou, que colocou no lugar certo. E não colocou no lugar certo, por isso que não está melhor. E isso você precisa chegar hoje, agora, a essa conclusão. Se eu não estou melhor agora, se eu não estou melhor hoje do que eu estava há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, isso tem a ver comigo. Isso tem a ver onde... eu estou colocando no meu casamento. Há 10 anos atrás eu não estava casado. Há 15 anos atrás eu não estava casado. Há 20 anos atrás eu não estava casado. Não põe a tua esperança no teu cônjuge, não. Ainda mais quem tem um cônjuge instável. Espera aí, gente. A gente tem que saber, né? Tem gente que nesse ponto não acertou na vida. Tem um cônjuge instável. E assim, a gente precisa reconhecer os acertos, as melhorias, reconhecer as qualidades, mas não pode também, de repente, entrar no mundo da Alice, do País das Maravilhas. É ou não é verdade? O que quer dizer isso? Por exemplo, uma coisa que acontece muito na igreja. Isso acontece em todos os níveis. Isso acontece desde o visitante, o novo convertido, aquela pessoa que está agora chegando até a nível assim de episcopado. Quantas vezes que eu já vi isso acontecendo? Do quê? Do cônjuge da pessoa, ele não ser cristão e se converter. Aquela pessoa que era relutante, reticente com a fé, né? A pessoa, na verdade, ela era neutra com relação à fé. Muitos eram neutros, não eram, por exemplo, espíritas, não eram de uma filosofia oriental, não eram nem católicos. Aquela pessoa, não quero saber. E eram relutantes com relação à igreja, né? Então, neutro com relação à fé, relutante com relação à igreja. Não quero ir para a igreja, não gosto de ir para a igreja, o culto demora muito, não quero isso, tal. E aí, ó o avanço, a vida que não fica estagnada, parada. Aí acontece da pessoa ela se abrir, ter um evento, ter uma situação, ter um trabalho, a pessoa ir continuar, não parar de ir, né? Sabe, vai para aquele encontro de casais, continua indo. Tem gente que está vivendo isso, literalmente. O cônjuge que veio para o encontro de casais e continuou vindo. Veio domingo, depois veio um dia da semana, e aí encontrou um trabalho social que quer participar. E ó como tem que ter sabedoria. De repente, antes isso era o que você buscava. Eu quero meu marido comigo, eu quero minha esposa comigo, eu quero o meu cônjuge na igreja, eu não quero mais estar sozinho, eu não quero mais vir sozinha. Aí vem. E de repente você já está bem mais tempo, com o teu cônjuge até vindo.
Você pode ter um cônjuge, e isso não vale só para o cônjuge, pode ser o filho, pode ser a filha, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um irmão, né, um parente, um familiar. Só que, de repente, essa pessoa agora vem à igreja, já não é o problema vir à igreja, ela não reclama de você vir, ela vem junto, essa pessoa participa, mas ainda há uma instabilidade nessa pessoa. E isso é muito pior quando é o casamento, quando é o teu cônjuge. A gente precisa reconhecer as vitórias que já teve. De repente, na guerra, você não venceu a guerra, mas você já venceu uma batalha aqui, né? Já superou aqui uma Jericó, já superou ali uma Ai, que foi um problema por um tempo, já superou ali em Gibeá, e superou ali Aijalon, e já superou ali aquela batalha daquele vale, mas a guerra ainda está acontecendo. O que eu vou fazer? Você vai fazer o que eu estou dizendo agora. Você vai olhar para trás e vai reconhecer as vitórias. Primeira coisa, ó, há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, eu não tinha isso. O quê? Está comigo na igreja, ó, já, isso aqui a gente já se entendeu, ó, essa área aqui não é igual era antes. Porque se você olhar para outras áreas, de repente tem áreas aí, que o que parece que está pior? De repente vai falar, mas parece que essa pessoa agora está mais instável do que ela era antes, quando ela não estava na igreja. Não, não é que ela está mais instável. É que mudou a sua expectativa. De repente, essa é uma área que apenas não mudou ainda. Como que acontece? Às vezes você é uma pessoa que você tem uma liberalidade com o dinheiro. Seu cônjuge não tem. Seu pai não tem, sua mãe não tem. Você tem uma liberalidade, você é um ofertante, assim, com faminto. Você é aberto. Seu cônjuge não é, então ainda é aquela... Eu lembro do testemunho de seu Marcos, que quando ele entendeu a diferença que a oferta, né, essa capacidade que Deus coloca em nós, a gente não tem isso. É Deus que coloca essa capacidade geracional em cada pessoa. É Deus que faz de cada pessoa fértil e uma geradora. Por exemplo, o Abrão. O Abrão era estéril, ainda, ele e a mulher dele eram estéreis, mas ele, quando orou lá, pelo rei, que tinha pegado uma maldição por causa da atitude com Sarai ainda, todas as mulheres lá voltaram a gerar filhos. O que é aquilo? Capacidade que Deus deu ao Abraão de gerar. Ah, mas como é que ele não gerava filhos para ele? Ó, diga comigo agora, sonoramente, para você ouvir, para tremer agora assim teus ouvidos. Diga, ainda. Tem coisa que apenas ainda não. Ainda não se materializou, ainda não se viu com os olhos, não se percebe com ouvidos. Como a Bíblia diz, nunca se viu nem se ouviu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele crê, espera. Então, tem coisa que você ainda não vive naquela área, mas Deus já te deu condições de viver em outra área. O Abrão não pegou para ele, riquezas, ouro, prata, roupas, mudas de tecidos, que era uma coisa na época que a gente via que valia muito, carros, carruagens, cavalos, que
valia muito, não pegou nada. Ele não aceitou pegar o que equivaleria hoje ao cadarço do sapato, né? Se fosse nos dias de hoje, o Abraão não ia falar uma correia de sandália, ia falar assim, eu não quero nem o cadarço do sapato. Ele não pegou para ele, mas ele deu o dízimo de tudo para o Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém, que é a cidade santa, a cidade do Senhor, que é a cidade espiritual. Olha, ele deu mantimento para a cidade mais espiritual do mundo. Ele deu o quê? Mantimento. Ele deu o quê? Patrimônio. Ele deu o quê? Tesouro. Ele gerou isso para aquela que era representada pelo sacerdote sem precedentes. Sacerdote de quem está escrito? Do Deus Altíssimo. Ele fez. Ele gerou. Então tem gente que tem essa capacidade. E você tem que dizer, se eu sou um liberal, se eu sou um doador, se eu sou uma pessoa que eu percebo que Deus colocou em mim essa capacidade. Deus coloca, sabe? Deus desperta, Deus te... às vezes você tem assim ideias de fazer e Deus te fala, ó, você vai fazer isso, você vai comprar isso, você vai investir nessa área. Às vezes a gente queria investir, pagar, ser o governador distrital, mas você ainda não consegue, mas você já é um gerador, você consegue resolver uma área, você consegue alimentar literalmente pessoas, você consegue suprir um setor, só que de repente você tem um familiar que ainda não é assim. E aí eu volto no testemunho de São Marcos. Quando ele entendeu que ser um gerador é o que daria a ele a condição de viver o que ele sonhou, ele falou, eu não posso, ficou viúvo, né, já estava desfrutando do resultado de quem é um ofertante, de quem é um doador para a obra. Ele ficou viúvo, ele não queria continuar sozinho, ele não queria continuar solteiro, viúvo no caso, né? Então, ele fala no testemunho dele, não sou eu que estou dizendo, e eu já ouvi ele falando isso para mim. Não falou para mim, mas falou numa conversa que eu estava para alguém. Ele falou, uma coisa que eu orava a Deus é que eu queria uma mulher que não me tolhisse. Sabe, aquela mulher que quando eu falasse, ó, eu quero fazer tal oferta para tal trabalho, vai ter um trabalho na igreja, eu quero que ela, não vamos gastar, não vamos colocar, não vamos fazer, não pode, não é caro, não é muito dinheiro. Ele falou, eu pedi para Deus isso, por quê? Porque eu faço a obra, porque eu gosto de ter essa liberdade, eu gosto de ter esse alcance. Porque se Deus me dá a visão, Ele me dá um mapa mental, me dá a condição material, o que eu tenho que fazer? Passivamente, viver de jeito nenhum. Eu vou ser ativo no que Deus me deu e me proporcionou. Deus deu uma mulher para ele de acordo com o que ele acreditava. Aí não chora. De repente você vai falar, não, mas eu tenho, mas meu cônjuge não me acompanha. Como também é o que você está falando, meu cônjuge é instável. Ainda. E de repente, isso é uma coisa que faz você olhar para os teus dias como piores. Não são piores. Às vezes você tem familiares instáveis. Não é do jeito que eu queria. Como que eu faço? A Bíblia diz, não olhe e veja assim. Você tem que ser o denominador comum. Você tem que ser a fonte da qualidade do seu presente. Ou seja, a minha mente precisa ser melhor do que a mente de ontem, não é a mente de 2020. Por exemplo, você está ouvindo aqui uma série de coisas, exemplos, colocações individuais, familiares, está aprendendo a analisar essa palavra, esse versículo específico. Inclusive, coloca aí para mim, por favor, que aqui o que eu ia pregar, ainda estou programado de pregar, é outra palavra, e eu só dei uma introdução nesse versículo e eu vejo que é o que Deus
está trabalhando aqui hoje. Estou falando do versículo, não digam que os dias de antes eram melhores do que os de hoje. Porque eu citei ele, mas não ia nem pregar, eu só ia falar uma frase e entrar na palavra que eu estou aqui, que é de Êxodo 17. Né? Que foi uma das palavras do programa da bispa dessa semana, que eu estou vendo estou enxergando isso, a necessidade, por isso que eu quero ainda pregar o Êxodo 17. Mas concluindo, os teus dias de antes não eram melhores do que hoje, não diga, por que os dias do passado foram melhores do que os de hoje? Pois não, marca aí, PV 710, marca em algum lugar isso aí, para você não perder mais de vista. PV 710, significa Provérbios 7:10. Desculpa, perdão. Ó, o pessoal lá, opa, tá todo mundo acordado, glória a Deus. Coloca Eclesiastes 710. Eclesiastes, perdão, falha minha, né? No culto, nem edita isso, viu? Nem edita. Deixa aí o culto mesmo. Deixa quando for o culto aí, enfim, o culto depois que vai, né? Coloca Eclesiastes, né? Que é EC 710. Ó, não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Vê para mim a NAA também, como é que está isso, e a Almeida comum, né? E se tem alguma outra tradução, porque essa é uma frase que precisa nos acompanhar. Ó, nunca pergunte por que os dias passados foram melhores do que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta, ou eu diria, não é sábio fazer essa afirmação, né? Antigamente era melhor. E hoje você definitivamente nunca digas porque foram os dias passados melhores que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta, né? Porque isso não é uma pergunta, isso é uma fuga. Nunca pergunte por que será que antigamente, ó a serpente aqui, ó. Por que será que antigamente tudo era melhor? Aonde está a serpente aqui, ó? No tudo, não era tudo melhor. É o que eu mostrei para você. Não era tudo melhor. Talvez a indústria era melhor, talvez tal coisa era melhor, talvez a comida da minha avó era melhor que a comida de determinada pessoa, né? Eu não vou nem pensar nisso agora. Ô, Senhor, me ajuda agora, não vou perder meu foco, né? Por que será que tal coisa lá era melhor? Mas não é tudo melhor. Essa pergunta não é inteligente. Então, a marca aí é C710, para você sempre lembrar. Porque tem gente que foge para essa pergunta. Por isso que está dizendo, não é sábio, não é inteligente. Você não deve fazer esse tipo de pergunta. Por quê? Porque ela não te ajuda. Porque, primeiro, ela é enganosa. Porque não era tudo melhor. Talvez tal coisa, eu mostrei para você, tem coisa que a gente que está vivendo por uma constatação, cada um na sua área. Tem gente que vai estar falando, tal coisa era melhor, você conhece disso. Talvez é a área que você atua onde? Medicina, direito, mecânica, engenharia, atua no funcionalismo público, você está em tal país, tá certo, é isso aí, tua área, você conhece melhor. Falei de modo geral, mas não era tudo melhor. Eu não posso ter sido melhor antes do que agora. Eu não posso. E tem coisa que não era melhor antes, é a expectativa que eu tinha, como das pessoas com quem eu convivo. Então eu preciso separar uma coisa de outra. Como o velho ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está dizendo, separe as coisas. Meu familiar está convertido, mas é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Olha cada evolução, olha cada avanço, olha cada situação, olha cada melhoria. E aí, é claro, quando você vê o avanço, você eleva a tua expectativa. Agora vai mudar isso também. De repente não mudou ainda, mas você tem que estar mudando hoje. Você tem que estar estabelecendo que tem um marco aí. Tem um marco aí. Qual marco? Você não vai mais fugir para o passado fazendo esse tipo de pergunta.
E você agora sabe diferenciar. Que tem coisas que, por exemplo, se alguém falar assim para mim, coletivamente, os homens antigamente eram mais fortes do que os homens de hoje? Alguns eram, sim. Eram mais másculos, eram mais responsáveis, eram mais contundentes, mas não são todos. Tem nós, não tem ainda? Tem ou não tem? Os homens que estão aí assistindo, ou não tem? Não, todos os homens, não era não. Você via mais em tudo, na cultura, no dia a dia, na vida, em tudo. Mas tem homem ainda, tem homem bom, tem homem forte, tem homem responsável, tem homem valente, tem homem de Deus. Então, não podemos misturar uma coisa com outra. Separar, se situar e continuar o nosso crescimento como varão espiritual. Continuar o nosso crescimento como varão espiritual, que é ter essa meta de vida. Eu cresço um pouquinho a cada dia. Então eu não sou o mesmo de ontem, eu não sou o mesmo de 5 anos, eu não sou o mesmo de 10, eu não sou o mesmo de 20. Que é aquilo que a bispa prega muito, né? Ela fala às vezes. Você já encontrou com aquela pessoa de 20 anos que a piada é a mesma, a história é a mesma, as colocações são as mesmas, os comentários são os mesmos? Que a gente brinca, né? Que tem o tio da piada do pavê, é ou não é? Chega no final do ano, aí aquela avó, sei lá quem, chega com aquela travessa, né? Com um pavê, né? Nossa, lembrei de um pavê agora, Jesus, também. Aí tem aquele que fala assim, o que é a sobremesa? Já sabe, né? Só para alguém falar, né? Pavê. Aí, você já conhece a piada, né? Eu me recuso a repetir aqui. Me recuso. Então, você vai falar, não, mas isso, tem coisa que a gente precisa se distanciar. Não sou mais aquela pessoa, não faço mais aquelas brincadeiras desnecessárias. Não tenho mais expressões que eu usava antigamente. Não sou a pessoa daqueles mesmos lugares. É igual ainda a gente ouvindo de uma pessoa aqui, tem um lugar aqui, né, bem característico, temático, e alguém falando que alguém que tem uma conotação assim, que fala de espiritual, a pessoa que mais fala a palavra Espírito Santo que eu conheço. Sabe o tipo de atitude que é absolutamente incompatível com uma pessoa que sempre está falando do Espírito Santo? Gente, tem lugar que assim, tem lugar que se você não for forçado, não for lá literalmente com uma arma apontando para você, tem lugar que quando você entra, entrou o Espírito Santo, ficou do lado de fora. Tá entendendo? Tem lugar que se você entrar consciente, o Espírito Santo, quando você entrou naquele lugar, naqueles lugares, o Espírito Santo de Deus, que podia estar no seu corpo ali com você, quando você entra ali consciente, eu estou entrando porque eu quero dizer, né? Não fui sequestrado, não fui forçado ali, né? Não sou refém. Ele não entrou junto. Você vai falar, mas como é que funciona? Ele fica do lado de fora esperando quando eu saio? Não, ali, quando você entrou, você já está acompanhado da presença dos demônios, e assim você vai continuar até você ser liberto. Está entendendo? Não tem como. Não tem isso. Que ele fica esperando do lado de fora, e quando você volta do pecado, quando você volta da carnalidade, quando você volta da imoralidade, quando você volta, aí ele volta. Não é assim que funciona. Então, tem lugares que eu ia, frequentava, tem coisas que eu fazia, tem atitudes que eu tinha. Opa, não era melhor antes, hoje é melhor. Hoje eu sei, hoje eu não faço, hoje eu não vivo, hoje eu nem participo, eu não passo nem em frente. Hoje, não quero nem ir.
Alguns de nós já têm a situação que não é mais uma questão de rua. Alguns de nós, eu conheço gente assim, e eu sou assim, na possibilidade, né, no meu livre-arbítrio. Tem coisa que você não faz porque você quer, você faz porque você tem compromisso, você tem obrigações, responsabilidade. Mas alguns de nós já é assim até com cidades. É ou não é verdade? Tem coisa que você fala, não, aquela cidade não é para mim, eu não entro mais, não tem nada ali, não vai ter uma memória boa ali para mim, não vai ter uma companhia boa para mim. Isso é bíblico. Sodoma, tinha alguma rua em Sodoma que dava para passar? Tinha algum bairro de Sodoma que dava para morar tranquilo, que ainda assim eu vou continuar no temor do Senhor? Tinha ou não? Então, você está entendendo? Tem lugar que eu já sei que ali tudo está comprometido, está perdido, não é para mim. Então, deixa eu só pegar a palavra, que essa palavra aqui ela é necessária também hoje. Que é Êxodo 17, foi a palavra de anteontem do programa. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isto num rolo como um memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Amaleque é sinônimo de amargura. Israel foi surpreendido num tempo que eles estavam numa jornada, caminhando, não tinha problema. Eles tinham acabado de resolver um problema. É institucional, que era a questão de água. Aquilo resolvido, seguiam, continuavam. E, de repente, eles são surpreendidos por Amaleque. O que eu quero dizer surpreendido? Eles não desviaram da rota para achar o Amaleque, eles não buscaram aquilo. Aquilo veio. Amaleque veio sobre os israelitas. Como está escrito, sucedeu que os amalequitas vieram atacar. Quer dizer, os israelitas foram atacados em Refidim. Que é como acontece. Um tipo de ataque que se sofre. E por que eu não abro mão de trazer essa palavra hoje? Porque nós estamos há 10 dias contando hoje do nosso maior propósito de 2025. O maior, o que requer mais de nós, porque é o maior mesmo, é o que tem mais tempo. 52 dias, são quase 2 meses. É um kairos, é um momento definidor. Por quê? Porque é um momento que exige o nosso foco,
em coisas espirituais, exige a nossa saúde física, para que você mantenha aquela atitude de estar na igreja. É um momento da gente vir mais à igreja. É um momento de estar todos os dias. Esse é o funcionamento, é assim que funciona. Como eu digo para você que nunca fez o propósito desse jeito, e sempre já começa antes. Ah, para mim não dá. Ah, eu não consigo. Todo dia não dá, não tem jeito. Pare de dizer que não dá e venha. Quando não der, não vai dar. Mas se você já fala que não vai dar, você vai potencializar não fazer, não realizar, não vir. O propósito, o nome é 52 dias, por isso que você deve estar 52 dias na casa de Deus, ouvindo a palavra, resistindo ao mal, buscando a Deus, dando o seu melhor. E sabe como muita gente, eu estou dizendo porque eu fui e sou atacado com coisas assim que você às vezes não entende. E quando eu falo não entende, eu quero dizer, você não consegue descobrir a origem, a base. Na hora não, depois quando você vem, você até consegue. Mas quando você está vivendo, você não tem essa frieza, digamos assim. Você não tem essa visão tão clara. E fria, precisa estar fria, porque quando a gente está quente, está com emoção, você perde algumas capacidades. E a frieza e a clareza são algumas delas, talvez as principais que você precisava ter, porque os sentimentos, eles te alteram, eles te movem, e como que muita gente está sendo atacada? Amaleque, que é a amargura. Isso pode ser por uma rejeição, isso pode ser por uma injustiça, que na tua vida ela se converte como se Deus estivesse falhando com você. Isso pode ser com uma expectativa de uma promessa que você recebeu de Deus e que está acontecendo o contrário neste momento da sua vida do que você tinha, assim, quase que palpável. Já vai ser isso aqui agora. Ó, agora eu vou entrar em tal fase, porque eu ouvi a palavra, depois veio o sinal, depois veio a confirmação, e não é o que está acontecendo na minha vida. E aí, de repente, você se sente, em vez de você se sentir acariciado por Deus, você se sente apanhando de Deus. Castigado por Deus. Quem é que foi castigado, gente? Está escrito, a Bíblia fala. Quem foi afligido e castigado por Deus? Hã? Não. O contrário. Hã? Não, o contrário do que você falou. Qual a resposta que você falou? Não. Quem é que foi castigado? Qual o contrário? Está lá em Isaías 53. Jesus foi castigado, foi afligido. Foi ou não foi? Não está escrito isso? Mas ele foi traspassado, ele foi afligido, ele foi castigado por Deus. Ô Anderson, o que você está falando? Pega a palavra lá. Então, a mentira que muitas vezes você acredita que é Satanás, a serpentinha com a linguinha cortada no meio, Certamente não. Eu não sou castigado, eu não sou afligido por Deus, porque Jesus já foi. Jesus. Então, às vezes, a amargura vem com uma imagem tão distorcida da verdade que se você só tem um jeito de vencer o Amaleque. Como que Moisés, como que Josué, como que Israel venceu o Amaleque?
Vou deitar, dormir, descansar e folgar. Igual aquela parábola que Jesus contou do homem rico, do celeiro. Como é que ele venceu? Primeiro, você não vence Amaleque indo para o lugar baixo. Você não vence Amaleque baixando a tua guarda. O que quer dizer? São duas coisas. Eu tenho que fazer algo. Quando você está enfrentando a amargura, não é tempo de você folgar, recuar, diminuir o passo, parar de trabalhar, parar de lutar. Não, é hora de lutar. É hora de você avançar num posto de combate, que talvez nem estava lutando. Porque teve luta aqui? Sim ou não? Teve luta? Eu não consigo ver a resposta pessoal do chat, então vocês vão ter que me responder agora. Teve luta ou não? Se na nave não me responde na house. Claro que teve luta. O que o Moisés falou para o Josué? Escolha alguns dos nossos homens e lute contra Amaleque. Então está aqui parte da receita. Não é hora de você agora parar. Não é hora, inclusive, de ficar parado. Agora é hora de lutar. Tem coisa que é hora de ação. Tem que agir. Tem que colocar força. Mas eu não estava colocando. Exatamente. O Josué não estava lutando. Mas teve que ir para a luta. Não é hora de ficar parado esperando. É hora de lutar. É hora de lutar. Essa tem que ser uma frente tua. Tem coisa que estava parada, tem coisa que estava estagnada, tem coisa que estava acomodada, porque até você vai dizer, não é que estava acomodada, não era aceitação, não precisava. Mas agora precisou? Precisou. O que Moisés falou? Escolha homens porque tem que ter gente na batalha. Então foi um grupo junto com Josué para a batalha, que é a ação, a atitude. Mas o Moisés, quem era o Moisés? O cabeça. Quem tinha mais para dar espiritualmente, quem sabia mais. Então eu pergunto, quem é a pessoa que tem mais para dar espiritualmente na sua casa? Respondo, você que está ouvindo essa mensagem. Porque você que está ouvindo essa mensagem agora, nesse culto, que teve um interesse pela tua vida espiritual, você é a pessoa mais espiritual, então você é a pessoa que vai ter que estar assim agora. Primeiro, não é para estar num lugar comum, é para estar num lugar alto, é elevar, eleva, suba, não é para ficar no mesmo nível, é para subir, é para ir para cima. Chegou lá em cima, erga as mãos. É hora de fazer espiritualmente o que você não vinha fazendo. É hora de aumentar a intensidade, a qualidade, o comprometimento. Mas cansa, cansa. O Moisés cansou, Moisés parou. E quando Moisés parou, ele constatou que não era o caminho parar. Não era o caminho ceder ao cansaço, ceder à parte física. O que é a parte física minha? Minha idade, o cansaço, minha condição financeira para manter algo. Essa é a parte física. A do Moisés era, sei lá quantos anos ele já tinha, talvez 100 ou mais. Mais de 80 a gente sabe que ele tinha. Então, cansaço físico, a altura, talvez o ar rarefeito, eu não sei o tamanho, eu não sei a altura desse monte. O tempo em pé, o tempo com as mãos erguidas, são limitações. Mas ele fez o quê? Ele criou um meio. A gente não podia ter dito, mas Deus não podia ter sustentado. Ali era superar limites e limitações. Diga, Deus está me dando visão
E com a visão vem a unção para superar limites e limitações. Que é o quê? Abundante graça. Não é isso que nós temos ouvido? O derramamento dessa abundante graça. Você está recebendo graça. Sabe como muitas vezes a graça vem para a gente? Conhecimento para fazer o que a gente não sabia fazer. Direção para fazer onde a gente não saberia que tem que fazer. Então nós estamos há 10 dias e tem gente que está sendo atacada por Amaleque de várias formas. E só vai vencer Amaleque se agora for para ação e, não é ou. É ação onde tem que agir e ação espiritual num lugar elevado, no lugar mais alto, com atitude mais intensa, quer dizer, com as mãos erguidas. Não é momento de você baixar suas mãos. Não é momento de folgar, não é momento de relaxar, não é momento de parar, mas eu estou com vontade de parar, eu estou cansado, eu não consigo. Eu não consigo. Agora, consegue sim. Junto que você precisa juntar aí. Sai de perto de pessoas aí que puxam para baixo. Se una a um tipo de Arão de um lado, Ur do outro, que vai te dar sustentação, que vai ser a companhia ideal para esse momento da sua vida. Pessoas mais espirituais que você. Pessoas que estão ali no mesmo foco, no mesmo propósito. Se você ficar perto de gente agora que fala para você, para, desiste, desce, aqui em cima está muito difícil, aqui em cima o ar está rarefeito, você vai descer, você tem que estar do lado de gente que vai, não, eu seguro uma mão tua. Vamos continuar até o fim, vamos até o fim. Não, eu seguro a outra mão tua aqui, ó, vamos até o fim. E principalmente, colocar a tua esperança em Jesus, que é onde o Moisés se assentou, que foi na rocha. Não tem nada mais firme do que isso. Ele não pegou um tronco, ele não pegou um pedaço de madeira, ele não fez de terra, ele se sentou numa rocha. Aquela era a parte mais firme, mais estável do Moisés, onde ele se assentou. Então, não coloque esperança em coisas falíveis, não coloque esperança no tempo, não coloque esperança em gente, não coloque esperança em coisas, coloque em Jesus. Quando você já pensou que Deus está te castigando, que Deus está te afligindo, não. O castigado foi Jesus, o aflito, o afligido foi Jesus. Então olha para ele, porque aí você lembra, Deus já me amou e enviou ele, para que ele tirasse dor, enfermidade, aflição, amargura, levasse na cruz. Então eu não aceito isso na minha vida. E eu vou permanecer espiritualmente e vou ativamente com obras, com palavras, com atitude, com a luta que for necessária, vencer o Amaleque, a amargura que se levantou contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus sonhos e contra os projetos de Deus. Porque Israel cruzar aquele caminho, chegar até a terra prometida, era o projeto de Deus. E é contra isso que a amargura se levanta. É contra isso que os amalequitas se levantam. Contra os projetos de Deus. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e com a mão no coração. Sim, esse é o melhor tempo da sua vida. E se inclusive esse é um ataque para te amargurar, com o contrário disso, com a pergunta burra, com a pergunta insensata, como nós vimos aqui, que fazia esse tipo de pergunta, por que antes era melhor? Por que antes tudo era melhor? Não, eu acredito que tinha coisas que eram melhores, tinha lugares que eram melhores, tinha situações que eram melhores, tudo não, porque eu estou hoje aqui. E eu tenho que ser melhor hoje do que eu era antes. A minha mente é melhor hoje do que ela era. Oh, Senhor,
Aí é incomparável. E eu estou falando da minha para reverberar aí para todo mundo. Você tem que estar dizendo assim, idem. Eu quero ver um corredor agora de idem aqui no chat. Você tem que estar, em nome de Jesus, eu declaro que vai ser isso aí que você está falando agora. Idem, 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 idem. Vai ficar assim, ó, vai fazer aquele corredorzinho assim, ó, idem. Minha mente hoje é assim, é outra. Deus colocou outra mente nessa cabeça. Comparada a 5 anos, 10 anos, 15 anos, quem que era aquele ali? Sangue de Jesus tem poder. Ainda bem que não é mais. Começou agora a chegar para mim os itens aqui. Tem um delayzinho, né? Em nome de Jesus, é isso aí, ó. Você tem que estar reconhecendo, tá vendo? Ó a serpente tentando enganar. Quantas pessoas que estavam pensando, não, tudo era melhor. Mentira, Satanás desgraçado. Minha mente é muito melhor do que ela era antes. O carro de antes pode ser melhor, mas isso aqui, ó, incomparável, ó, tá aqui, ó. Tô sentando numa alegria plena aqui, ó. Tem um monte de idem aqui, ó. Já até não tem outra palavra na tela. A não ser idem. Quer dizer, ó, o poder da palavra. Ó que maravilha, ó que bênção. Ó quantas pessoas aqui, ó. Que já a frase aqui é mentira. Não era tudo melhor antes. Minha cabeça era muito pior. Minha mente era muito pior. É assim, ó. Não pare de chegar idem aqui, ó. Graças a Deus. Graças a Deus. Então você vê o tanto que o diabo trabalha. E os itens continuam chegando. E aí, de repente, você também estava pensando no seu familiar. Tudo perdido. Não, melhorou nisso. Já está comigo na igreja. Já cede aqui. Mas não faz outra coisa. Você vai chegar lá também. E não deixa. Eu sei que muitas vezes o motivo, o instrumento que o diabo quer usar para colocar em você a amargura é isso, é olhar para alguém. É tirar o foco de Jesus, lembra? Jesus tem que ser o nosso alvo, o nosso foco. E aí você olha para alguém, não, eu vou olhar para essa pessoa, aí eu desanimo, aí não aconteceu o que eu esperava. Sabe aquela expressão, não foi dessa vez, que pena. Não. Vamos vencer o Amaleque de mãos erguidas espiritualmente. Vamos vencer o Amaleque de mãos levantadas. E como as minhas mãos são levantadas, com cada ferramenta, com cada ação espiritual que eu já sei. A minha oração é uma mão levantada. A leitura da Bíblia, que é a verdade, para entrar a verdade, e a minha mente continuar mudando, é uma mão levantada. O meu esforço físico para estar num culto, participando do culto, seja quem pode estar na igreja, seja quem pode estar aí, ó, desse jeito, interagindo, eu estou aqui, está falando, eu também estou, eu estou respondendo, eu estou dentro também. Eu estou aqui vencendo, porque eu podia estar fazendo outra coisa. Quantos podiam estar dormindo, podiam estar comendo, podiam estar vendo porcarias na internet, podiam estar discutindo, podiam estar fazendo qualquer coisa. Mas não, agora eu dedico ao Senhor, a ouvir a palavra de Deus. E eu quero esse crescimento para a minha vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu peço agora, eu conto, meu Deus, com a Tua ajuda. Eu conto com a Tua ajuda, meu Pai, a Tua ajuda para nos ajudar. Envia, meu Deus, o Arão, envia o Ur, que a igreja, que cada trabalho, que as pessoas, meu Pai, que o Senhor tem usado para falar, para pregar, para orar, para interceder, sejam Arãos e Urs. Que essa pessoa, meu Pai, ela reconheça que o diabo tem mentido para ela.
quando ela é incitada a fazer essa pergunta idiota, essa pergunta insensata. Por que os dias de antes eram melhores do que hoje? Por que tudo era melhor do que hoje? Não. Quando a gente mistura mentira com verdade, tudo vira mentira. Tudo vira mentira. Então não adianta eu colocar aqui uma parte que coisas eram melhores e colocar que misturar com algumas coisas e tudo ser melhor, não. Graças ao Senhor, nós estamos melhores. Nós somos pessoas melhores. Nós temos acesso ao céu. Nós temos uma mente melhor do que tínhamos antes. Nós temos mais esperança do que tínhamos antes. Nós, meu Pai, temos o Senhor para nos agarrar. Nós temos a revelação da palavra, meu Pai, para nos alegrar. Nós temos a alegria da salvação hoje que não tínhamos antes. E eu peço que isso venha fortalecer cada um. Que seja o combustível que cada um precisa para que já, agora mesmo, essa pessoa esteja nessas duas frentes na vida dela. Que ela tenha mais ação para lutar, como Josué lutou. Que ela escolha, meu Pai, as peças certas, as pessoas certas, que ela escolha, meu Pai, a postura certa, meu Pai, o instrumento certo, que ela escolha, meu Deus, as coisas certas para lutar onde ela tem que lutar, para fazer o que ela tem que fazer, e que ela se levante, meu Pai, que ela suba até o alto da colina, que ela não deixe de ter nenhuma atitude, nenhuma ação espiritual que o Senhor está agora dando a ela, visão, sabedoria, que o Senhor inspira para que ela tenha, nas alturas, com excelência, comprometida, para que ela venha, Senhor, fazer a Tua vontade, para que ela venha, meu Pai, vencer esse Amaleque. Eu declaro agora em nome de Jesus que seja qual for a mentira, a injustiça, seja qual for o tipo de ataque com amargura sobre a vida dessa pessoa, contra o coração dela, eu oro e declaro em nome de Jesus, caia por terra. Que não prosperem essas ferramentas diabólicas, malignas, mas que o Senhor venha agora com libertação, com poder e com a glória do Senhor, para que sejamos cobertos, fortalecidos e renovados. Eu oro e declaro renovo sobre cada pessoa. Que onde estiver chegando essa oração, que a unção de renovo do Senhor chegue para cada um. E que cada um seja renovado agora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo traga renovo. E coloque pessoas em condições de serem o Josué, da atitude, do trabalho, da luta. E de serem o Moisés, que sobe, que supera. Eu declaro essa enorme, essa abundante graça sobre cada um de nós. Para vencermos completamente todo o Amaleque da nossa vida. Para superarmos as limitações, os limites, e vencermos toda a amargura hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.